Agora que nós já revisamos matrizes e vetores e um pouquinho de ponteiros e referências, nós vamos partir para uma breve revisão de funções, e nesse vídeo vou focar nos conceitos iniciais de função e de passagens de parâmetros para funções por valor e por referência, tá? Então vamos lá. Então o que é uma função? A função, né, ou também chamada de subrotina, ou subprograma, ou procedimento em algumas linguagens também, elas são blocos de instruções que realizam tarefas específicas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma função que recebe dois números e realiza a divisão entre esses dois números, né? Então, qual é a tarefa específica que essa função tem? Qual que é a, o trabalho que essa função tem, o que ela vai executar ali dentro dela internamente? Ela vai executar algumas verificações e vai fazer a divisão entre esses dois números que chegaram como entrada, né? E vai retornar esse resultado ou vai imprimir esse resultado. Então, a função ela tem uma tarefa específica para ser tratada dentro daquele bloco delimitado ali. Então, o código de uma função ele é carregado uma vez e pode ser executado quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, isso é uma questão de compilação, né? Então, no momento da compilação, o compilador carrega, né, aquele código que está ali embutido, delimitado naquele bloco, né? E você pode chamar essa função quantas vezes forem necessárias, mas esse trabalho de carregar a função para a memória, né, ele é realizado uma vez só no momento da leitura que o compilador faz desse programa, né? Então, dessa maneira, os programas eles tendem a ficar menores, mais organizados, né? Uma vez que o problema pode ser subdividido em pequenas tarefas. Então, se você tem um problema muito grande, o que você faz? Você divide em pequenas funçõezinhas, né? Cada uma encarregada de uma tarefa específica, óbvio, né? E no final você vai chamando aquelas funções, né? Aquelas pequenas tarefas que estão divididas, e no final você tem seu problema grandão que foi resolvido através dessas chamadas de pequenas funções, né? Então, essa é uma forma melhor de trabalhar em comparação de que você tiver um programa que você tem toda a tarefa do seu programa lá jogada dentro da função main, por exemplo, né? Trabalhar com funções, saber escrever uma função e trabalhar com funções é muito melhor do que você fazer aquele programão todinho lá na função main, tá? Bom, os programas em geral, eles são executados linearmente, uma linha após a outra até o fim. Mas quando a gente utiliza a função, né, é possível a realização de desvios na execução natural dos programas. Vou fazer uma pequena simulação aqui e a gente vai entender melhor. Esses desvios, eles são realizados quando uma função é chamada pelo programa ou pela função principal, né? Então, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de uma função, em que eu estou mostrando só a sintaxe, né? A divisão aqui, que é um programa em C++. Esse programa aqui, ele calcula, é uma função que calcula um novo salário, né? Essa função, esse bloco, qual que é a tarefa específica dela? Ela recebe um valor, que é um float, como entrada, e recebe internamente dela, ela pede para o usuário digitar qual que é o percentual de aumento que ele quer executar sobre esse valor que ele recebeu. O usuário digita, né? E ele calcula um novo salário baseado nessa entrada e no percentual de aumento que o usuário informou. E retorna esse novo salário, né? Aqui a gente tem uma outra função, que é a função principal do programa, que faz uso dessa função calcula novo salário, ou seja, a função principal, main, ela chama a função calcula novo salário, né? Então, você tem aqui um código mais bonito, né? Que você poderia fazer o quê? Você poderia jogar toda essa galera aqui, ó, aqui dentro da função main, né? Mas dividiu as tarefas, né? A função main, qual que é a funcionalidade dela? Qual que é a tarefa da função main?
chamar as demais funções, executar o programa em si, né? Aquele sistema no modo geral, né? E você tem as pequenas tarefas específicas delimitadas nos blocos das funções, tá? Agora nós vamos ver aqui a questão da fluência do programa, né? Antes disso, algumas coisas importantes aqui, né? Aqui a gente tem o nome, o identificador da função, que é através desse nome da função que a gente chama uma função, né? Temos também o tipo de retorno. Aqui a lista de parâmetros, aqui nesse caso aqui eu só tenho um parâmetro de entrada, mas poderia ter vários, né? Poderia ter mais, ou poderia não ter nenhum. Aqui o corpo da função, e aqui, super importante, essa palavra return. Quando você tem uma função que o tipo de retorno dela é diferente de void, né? Void é quando ela não retorna nada, ou internamente ela retorna nulo, né? Retorna para nada. Mas quando você tem um tipo de retorno que é diferente de void, você tem que ter o uso obrigatório aqui da palavra return, para retornar aquele valor daquele tipo especificado aqui, né? Esse tipo de retorno ela também é conhecido como tipo da função. Por exemplo, a calcula novo salário é uma função do tipo float. Tá? Então, o comando return, ele retorna esse valor desse tipo e também encerra o bloco. Né? Ele encerra totalmente esse bloco aqui. Importante dizer também que essa função aqui, né, ela tem variáveis que têm uma vida, né, um ciclo de vida aqui que é delimitado na execução da função, né? As variáveis perc, ns e sal também, que sal é um parâmetro, mas ele é considerado, entre aspas, como se fosse uma variável interna dessa função, né? Elas são variáveis locais, ou seja, ela tem validade, ela é alocada no momento que essa função inicia a sua execução, e no momento que a palavrinha return executa, né, que ele retorna o resultado dessa função, que encerra essa função, né, então ela retorna o valor, encerra o bloco e desaloca toda a memória utilizada por essas variáveis locais, né? Aqui a função main, ó, a função main, ela também é uma função, né? Então, aqui as variáveis salário e novo salário são variáveis locais em main, né? E aqui perc, ns e sal são variáveis locais em calcula novo salário. A gente teria também, aqui não tem um exemplo, mas a gente tem também o conceito de variáveis globais, que são aquelas variáveis que são declaradas de fora de qualquer outro bloco, né? Então, se eu declarasse uma variável aqui, por exemplo, seria uma variável global. Ela é visível e acessível por todas as funções do programa, né? Em toda a região do programa aqui. Aqui a gente só tem variáveis locais. Bom, então, vamos ver um pequeno exemplo aqui, que é um exemplo, uma função muito básica, função de somar dois números. Aqui a minha função se chama soma e ela recebe dois parâmetros, float A e float B, né? Ela tem também uma variável local aqui, chamada resultado. E que ela faz? Ela pega A e B, os valores de A e B, soma, atribui a resultado e no final retorna esse resultado, né? A função main, ela utiliza essa função soma. Então, suponhamos que nós temos aqui x, y e r, que são variáveis locais em main, né? O usuário vai digitar o valor de x, digitar o valor de y, e vai chamar essa função passando os valores de x e y. Essa função vai realizar a tarefa dela, retornar o resultado, que é armazenado em R. Depois, a gente vai imprimir esse resultado na tela, né? Então, o que eu quero com isso daqui? Mostrar para vocês o que acontece em memória, né? O que acontece nas alocações em memória, essas variáveis locais aqui, né? E o que internamente, o que o compilador faz. Então, para mostrar isso, suponha que essa aqui é a minha memória fictícia,
né? Uma memória doida aqui, que tem 9 posições. Então, essa aqui é a minha memória. E todos esses numerozinhos aqui embaixo, em verde, ó, eles são os endereços dessas porções de memória aqui, tá? Então, eu tenho 9 endereços de memória, 9 porções de memória aqui. Então, vamos executar passo a passo essa função. Então, quando a gente disse que o compilador executa linha a linha os comandos, né? É exatamente isso que ele faz. Então, aqui eu tenho primeiro comando, né? Ele começa sempre aqui na função main, primeira linha. O que ele faz aqui? Ele aloca a memória, né? Variáveis x, y e r são alocadas na memória. Ou seja, eu vou ter porções de memória que cabem em floats, e vou denominar essas porções de memória de x, y e r, respectivamente. Ele vai alocar no lugar que ele achar conveniente ali, que cabe floats, né? Aqui cabe um float, ele alocou aqui, aqui também, aqui também. Não necessariamente sequencial, né? Continuando, passou para a linha de baixo, ele pediu o usuário para digitar um x, um valor para x, suponha que esse valor seja 8. Então, esse valor é armazenado aqui naquela porção que ele denominou de x. Continuando, armazenamos um 7 aqui no lugar do y. E agora, nós vamos chamar a função soma, né? Nesse momento, ocorre um desvio na execução desse programa, ou seja, o que vinha sequencialmente aqui, ó, nessa linha aqui da função main, é passado aqui para cima, né? Então, o meu marcador, né, vamos chamar essa setinha aqui, o marcador do compilador, ele para aqui e transfere agora a execução para a função soma que foi chamada, tá? Então, ele chamou a função, ele vai ler esse cabeçalho, e aqui, veja que esse cabeçalho aqui, ele está, na verdade, recebendo aqui duas variáveis, né? São dois parâmetros de entrada, que pode ser considerado como variáveis locais. Então, ele recebeu aqui a variável A e B, então ele precisa alocar a memória para essas duas variáveis, A e B. Em seguida, né? O que acontece? Nós passamos lá para cima o valor de x, que foi atribuído respectivamente ao A, e o valor de y, que foi atribuído respectivamente aqui ao B, né? X, y, A, B. Então, eles receberam os valores respectivos aqui. Próximo passo, ele declarou a variável local resultado, que está aqui. Então, alocou memória para ela, o compilador fez isso. Próximo passo, ele executou, né, vai passar aqui, ele vai executar a soma do que valor que está em A mais o valor que está em B, né, e vai armazenar em resultado. Certo? Próximo passo, ele vai retornar o resultado. Quem que está esperando o resultado? Olha, a minha variável aqui, R, aquele marcadorzinho que foi colocado aqui, ó. Então, o que acontece aqui? O return vai retornar o resultado do tipo de dado aqui da função e encerrar o bloco. Nesse momento, as variáveis A, B e resultado também deixam de existir, né? Então, ele voltou aqui para cá, o valor 15 de resultado foi armazenado aqui no R e, exatamente ao mesmo tempo, essas variáveis deixam de existir. As variáveis locais de soma, ou seja, encerrou o bloco de soma. Próximo passo, né? Ele continua a execução do programa. Esse 15 é impresso aqui na tela através de R. Né? Próximo passo, ele achou mais um return, que também encerra o bloco, né? Então, o que vai acontecer no momento que esse return é executado? As variáveis locais x, y e r deixam de existir. E é encerrado o programa. Então, em memória, é exatamente isso que acontece, né? Nós temos aqui uma execução sequencial e depois, quando é chamada uma função, é colocado um marcador em onde foi chamada aquela função, né? E a execução do bloco é transferida para aquele bloco que foi chamado, né? Para outra função que foi chamada. Agora, vamos fazer um outro exemplo,
que é o exemplo da troca. Suponhamos que a gente tem duas variáveis, x e y aqui também, continuamos, né, com x e y. Vou continuar com a minha memória aqui, né, e eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma função que receba como parâmetro esses valores de x e y e efetue a troca desses valores, ou seja, o valor que está em x passa para o y, o valor que está no y passa para o x. Tá? É isso que eu quero que aconteça. Então, vamos lá, né? Temos aqui a alocação de x e y, né? O valor 8, que eu vou manter o mesmo valor, 8 para o x e 7 para o y, né? E eu vou imprimir o valor que está em x e em y antes de efetuar a troca, né? Que está nessa função aqui. Então, o que ele imprimiu? X é 8 e y é 7. Certo? Bom, próximo, ele vai chamar a função troca, passando lá para cima o valor que está em x, ou seja, o 8, vai vir aqui para essa variável a, que é local aqui em troca, né? E o valor do y vem para o b, que é uma variável local aqui em troca, né? Então, esses valores ficaram aqui, certo? Próximo passo, declara que a variável aux, auxiliar, aloca a memória para ela. Aux é local em troca, né? O valor de A é atribuído a aux. O valor de A recebe o valor de B, né? A variável A recebe o valor de B. E a variável B recebe o valor de aux, né? Essa função troca, ela retorna void. Então, é como se tivesse um return aqui, né? Toda função retorna algo, mesmo que nada, né? Mas é como se tivesse um return aqui, que a gente não precisa colocar, mas um return que retorna nada, né? Um retorno invisível aqui. Nesse momento, a função, esse return invisível é executado, né? E essa função é encerrada, esse bloco é encerrado. Ou seja, as variáveis A, B e aux são desalocadas da memória. Ok? E, neste momento, volta a execução do programa aqui para a variável, para o cursor aqui, né, em troca, onde foi realizada a chamada dessa função. E agora, a gente continua a execução do programa. Aqui, ele vai imprimir os valores de x e y posteriores à troca. Vamos ver o que ele vai imprimir? O valor que está em x continua o 8 e o y continua o 7. Não trocou. Não resolveu o nosso problema, né? Por que isso aconteceu? Agora aqui, eu vou deixar dessa forma, né? Agora aqui o que vai acontecer? Ele vai retirar, né, essas variáveis x e y, desalocar, né, e encerrar o programa. Vou deixar aqui só para ilustrar. Bom, mas o que aconteceu? Aconteceu que quando nós criamos essa função aqui, né, o que nós esperamos como parâmetro de entrada? É um valor. É um valor que é um float e outro valor que também é um float. Ou seja, quando nós passamos x e y, né, como parâmetros de troca, né, essa função ela recebeu o valor armazenado em x, ou seja, recebeu 8. Ele nem sabe quem é x, ele recebeu esse valor. E recebeu 7. Ele nem sabe quem é y, ele recebeu esse valor aqui. Ele fez internamente uma troca, né? Vou até voltar aqui, ó. Ele fez internamente uma troca, ó. A era 8, B era 7. Ele retornou, né? Fez a troca, passou o A para 7, o B para 8. Mas tudo internamente, né? No momento que esse bloco foi encerrado, os valores de x e y continuaram exatamente o mesmo, né? Nós trocamos, na verdade, A e B. Então, não resolveu o nosso problema. Esse exemplo aqui, assim, não tem muita utilidade, mas
tem a utilidade didática aqui de mostrar que não resolveu o nosso problema. Por quê? Porque nós fizemos aqui uma passagem de parâmetro por valor. Nós fizemos uma cópia dos valores armazenados em x e y e transferimos aqui para os argumentos A e B, né? E aí, como que a gente vai resolver o nosso problema? A gente precisa arrumar uma forma de acessar exatamente aquele, não o valor somente de x e y, mas o próprio x e y. Como que a gente pode fazer isso? Então, temos aqui um outro exemplo, né? Um exemplo aqui onde a gente vai utilizar aqui no protótipo da função, na assinatura da função troca, ao invés de ser um valor, né, como a gente está mostrando aqui no exemplo anterior, a gente vai receber uma referência, né? A gente viu lá no vídeo de revisão de ponteiros e referências que uma referência é como se fosse um apelido para uma região de memória já existente, né? Então, vamos executar aqui na memória e ver se vai resolver esse nosso problema da troca, né? Vamos lá. Começando aqui a execução do programa, o cursor está aqui, bem no início da função main, né? X e Y foram alocados na memória. Próximo, o valor aqui, 8 foi para o X, 7 para o Y, e agora nós vamos imprimir X e Y antes de efetuar a troca. X é 8, Y é 7. Ok. Agora, o pulo do gato. Chamamos a função troca. E nesse momento, vou chamar aqui a função troca, ó. Nesse momento, nós passamos lá para cima x e y. E o que foi recebido aqui? Qual que é a assinatura da função? Veja que eu estou criando não um valor que é do tipo float, mas sim uma referência para um float. E aqui também, estou criando uma referência para um float, ou seja, estou criando um apelido para um float, e eu estou falando que esse apelido é A, ou seja, passei para lá o X. Então, essa mesma região de memória que a gente chamou de X, ela vai receber um apelidinho, A. Essa mesma região de memória que a gente chamou de Y, ela vai receber um apelido B, né? Então, vamos lá. Próximo. Alocamos o auxiliar aqui para fazer a troca. O auxiliar recebe A, o A recebe B, né? O valor de A recebe o valor de B, né? Ele não sabe quem é X e Y, mas ele sabe quem é A e B, né? E o B recebe o auxiliar, o valor do auxiliar, certo? Encerrada essa função, tem aquele retorno invisível aqui, porque retorna void também, mas encerrou esse bloco, né? O cursor vai passar para cá novamente, para esse marcador que ficou esperando aqui na chamada, mas é desalocado aquele apelido A, o apelido B e a variável float aux, tá? Certo? Muito bem, mas agora já está mostrando aqui, né? Qual que é o valor de x? 7, o valor de y? 8. Trocou, conseguimos, né? Então, ao imprimir aqui, o valor de x é 7 e o de y é 8. E no final, nós encerramos, né, desalocamos essa memória aqui. Vou deixar assim só para ilustrar. Tá? Então, aqui a gente tem um outro tipo de passagem de parâmetro, que é o passagem de parâmetro por referência, ou seja, a gente consegue, com esse tipo de passagem aqui, né, dos argumentos, não passar uma cópia do valor, e sim acessar aquela variável original que foi enviada lá para esse bloco, né? Com isso, a gente consegue ter esse acesso àquela variável original, tá? No C++, a gente tem esse conceito aqui de referência, né? Quem trabalhava no C puro, a gente não tem essa coisa da referência, né? Dessa forma como a gente usa aqui, mas a gente consegue fazer em C puro essa mesma troca, né? Esse mesmo exemplo, usando ponteiros, tá? Então, eu vou mostrar aqui no código
esses exemplos aqui para vocês. Primeiro eu vou executar aqui o exemplo da soma, né? Os mesmos exemplos aqui. 8 e 7, valor 15 aqui no final. E agora eu vou executar os exemplos usando o troca 2, o troca, né? Troca 1, na verdade. Então, o troca 1 é uma passagem de parâmetro por valor. A gente sabe que não vai acontecer a troca, né? Antes da troca e depois da troca, a gente viu que não trocou e a gente viu na memória como que isso aconteceu, né? Agora, eu vou usar aqui o troca 2. Troca 2, a gente usa referência, né? Então, ele está recebendo não um valor, e sim uma referência para um valor, né? Então, antes e depois da troca, trocamos, né? E aqui no C++, a gente pode fazer esse mesmo exemplo, vou colocar os dois aqui só para comparar, esse mesmo exemplo da troca com passagem de parâmetro por referência, né? Usando ou o operador unário de referência ou o operador de ponteiros, né? Ou aquela forma da gente declarar um ponteiro, que é uma variável que armazena o endereço de memória. Então, eu vou colocar aqui troca 3, só para ilustrar. E aqui eu tenho que receber o endereço de memória, tem que passar o endereço de memória para lá. Oito e 7, 7 e 8, certo? Então, é isso, né? Aqui a forma da memória aqui com os ponteiros vai ficar um pouquinho diferente, porque aqui realmente ele declara uma variável, né? A gente já viu na aula de ponteiros lá como é que funciona. Mas esse vídeo aqui é só para ilustrar o que é uma função, né? O que é um bloco, que a gente vai conseguir organizar muito melhor os nossos códigos agora, através de funções, né? E esses dois tipos de passagem de parâmetro para as funções, né? Passagem por valor, onde você passa uma cópia do valor que está armazenado naquela variável, né? Aqui, inicialmente, a gente passou a cópia do valor de x e y, e a passagem de parâmetro por referência, que a gente pode usar tanto a função com a assinatura recebendo uma referência, quanto um ponteiro, e aí vai depender de cada caso, né? Como que seria melhor em cada caso usar. Mas a gente acessa não somente a cópia do valor, mas sim a variável em si, aquele endereço de memória onde está armazenada aquela variável, aquele valor. Certinho? Então, próximo vídeo a gente vai dar sequência naquele exemplo que a gente já vem trabalhando desde a revisão de matrizes, fazendo todo um trabalho de confecção de funções para todo aquilo que a gente já desenvolveu lá no primeiro vídeo, né? na primeira aula. Então, agora a gente vai ver como a gente vai transferir todo aquele código, né? Confeccionando funções específicas para cada tarefa específica, né? O nosso código vai ficar muito mais organizado. Até o próximo vídeo.